Olá a todos, espero que esse vídeo alcance você e sua família em paz e saúde. Esse é o vídeo número 2 sobre transformadores da nossa série Componentes. Vamos falar sobre o cálculo envolvido em criar transformadores ou reformar transformadores. Se você não é inscrito no canal, peço já a sua inscrição, seu like, também o seu comentário ou opinião sobre vídeos que possamos fazer aqui no canal. Sem mais demoras, vamos ao nosso vídeo? Pau na máquina, vamos lá! Então, como vimos na aula passada, o acoplamento entre as bobinas, também falamos aqui do funcionamento dela com PWM nas fontes chaveadas. Se você não viu a aula passada, antes de continuar nessa aula, eu recomendo que você volte, veja a aula número 1, porque ela é fundamental para que você possa continuar desse ponto aqui. Bom, vamos lá. Então, a terminar aqui o assunto do campo magnético, vamos entender que quando eu tenho uma corrente contínua, então eu tenho um fluxo que ele vai se direcionar apenas num sentido e ele vai existir enquanto eu tiver a corrente elétrica aqui. Ele pode aumentar e diminuir de intensidade conforme a tensão, ou seja, conforme a corrente aumenta aqui na minha bateria. Mas não vai me mudar de direção, porque isso aqui é uma corrente contínua, sempre será na mesma direção, a não ser, claro, que eu inverta a minha bateria, tá? Mas, quando ele é uma corrente alternada, tá? Ele vai alternar de acordo com a frequência da rede, entre de norte para sul, de sul para norte, entendeu? Então, consoante a polaridade da corrente que entra na minha bobina, o meu fluxo magnético, o meu campo magnético vai alterar a sua polarização também. Tendo em vista isso, vamos entender também que há uma relação que é da reatância indutiva. E o que é a reatância indutiva? Tá? A reatância indutiva é a força da permeabilidade do campo magnético induzindo no meio magnético, por exemplo, num pedaço de ferro, num pedaço de ferrite, né? no núcleo de um transformador. Então, seria essa reatância indutiva, esse XL, seria igual a 2π vezes F vezes L. Não é para a gente agora entender essa fórmula. Eu só quero que vocês entendam que existe uma relação, tá? Gravem que existe uma relação em que F é a frequência da corrente alternada em Hertz, tá? Esse F aqui é a frequência da corrente alternada e o L, tá? É a indutância do indutor em Henrys. Então, o que acontece? Existem duas qualidades. Indutância é a capacidade do indutor, tá? É como se fosse a capacidade de um capacitor, tá? Então, o meu indutor ele tem uma capacidade de gerar uma certa força de um campo magnético. E essa força do campo magnético que o meu indutor pode gerar, ele é medido em Henry, ok? Então, vejam que há uma proporcionalidade, né, entre a frequência que se aplica a uma bobina, né, e a indutância do meu indutor, da minha bobina. Ou seja, a minha bobina está lá quietinha, dependendo da frequência que eu aplico nela, eu vou ter uma reatância indutiva diferente, certo? Então, isso é muito importante vocês terem em mente. Ou seja, a frequência vai mudar a intensidade desse XL aqui, ó, que é a minha reatância indutiva. Então, frequência, vamos dizer que esse L aqui é fixo, que é sempre o mesmo indutor. Mas se eu altero a frequência, eu estou alterando a minha reatância indutiva. Há uma relação também da frequência. Vimos aqui anteriormente que há uma relação do fluxo, certo?
também é uma relação entre a corrente que está passando, ou seja, a intensidade da corrente, mais intensa a corrente, mais fluxo, mais campo magnético, né? Menos intensa, menos fluxo magnético. Mas no caso da corrente alternada, como nós estamos vendo aqui, a frequência também vai influenciar nessa reatância indutiva. Então é outra força envolvida aí também no meu campo magnético. Isso é para que a gente possa saber das forças que estão envolvidas, tá? Não vamos nos preocupar com a fórmula agora. Bom, o núcleo do transformador. Isso tudo é para poder falar do núcleo do transformador, né? Dos materiais que são feitos e como é que mais ou menos isso funciona. Geralmente, os transformadores comuns, esses transformadores que nós encontramos em fontes de alimentação de aparelhos eletrônicos, dentro de aparelhos eletrônicos, geralmente são feitos de ferrite. Ferrite e também de ferro-silício, né? O ferrite e o ferro-silício têm uma característica que é de perder, ou seja, ele deteriora rapidamente o seu campo magnético quando ele perde a influência da bobina. Urbano, o que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte: quando você tem lá o ímã do seu alto-falante, tá? O ímã do seu alto-falante, ele é feito de um material que não era magnético, aliás, não era magnético, ele sempre foi magnético, desculpa, que é magnético, mas que não tinha um campo magnético nele. Então ele é colocado dentro de uma máquina, onde é gerado um grande campo magnético durante um tempo muito curto e muito poderoso. E depois que esse campo magnético é retirado, o ímã continua magnetizado, ou seja, aquele material magnético que é feito o ímã é um material que ele permanece magnetizado mesmo quando o campo se desfaz, aí auxiliando no funcionamento do nosso alto-falante, por exemplo. Já o ferrite e o ferro-silício usado nos transformadores têm exatamente a característica ao contrária, oposta a isso. Ou seja, quando eu incido sobre ele um campo magnético e retiro esse campo magnético, ele perde o campo magnético. Ele perde rapidamente essas propriedades magnéticas. Urbano, para que isso? Bom, vamos pensar aqui num transformador. Tá? Eu tenho lá um transformador comum, vulgar, em que aqui eu tenho induzido um campo magnético. Vamos dizer que ele é um campo magnético de 60 Hz, que é aquele que está ligado à nossa rede elétrica. Ora, esse campo magnético, tá? Ele está sendo gerado e está sendo mudado de posição e de polaridade e também de intensidade, porque é uma senoide, né? Ela sobe e desce, ou seja, ela inverte a frequência dela, mas também altera a sua intensidade durante esse ciclo de 60 Hz. E eu preciso que esse material acompanhe essas alterações. Então, quanto mais rápido e mais eficientemente esse material fizer essas alterações junto com minha bobina, né, melhora o meu resultado no meu secundário. Bom, lembre-se que lá na aula 1 eu falei que a variação é fundamental para a indução da corrente elétrica na bobina. Então, vamos lá pensar. Se eu tenho aqui um material em que ora estava aqui positivo, tá? Deixa eu voltar aqui de novo. Isso. Aqui estava positivo. Aí o meu ciclo baixou, foi para negativo. Mas o meu campo magnético desse material ele continua em positivo. Essa bobina meio que vai estar nadando contra a maré. Ela está induzindo uma coisa que o meu campo magnético desse material está dizendo que não é. Então o resultado aqui no meu secundário vai ser pequeno. Ele vai ser desprezado pelo meu secundário, porque como o ferro que está colocado aqui não perdeu o seu campo magnético na hora da inversão da minha bobina, o meu secundário ficou quase que sem eficiência. Agora vamos pensar da maneira que é realmente.
o ferro-silício é induzido por um campo magnético. Ele gera um campo num sentido, tá? Vamos dizer que está aqui no sentido horário. Quando a minha frequência aqui baixa para zero, ele perde esse campo magnético. Ele fica quase zero, quase sem campo magnético nenhum aqui. E aí agora a frequência vai lá para negativo. E agora ele passa a circular no sentido anti-horário. Então, no meu secundário, eu tenho um campo magnético ora horário, ora anti-horário, com uma total variação. Então, o que eu tenho aqui? Eficiência de que essa corrente que está induzindo o campo magnético aqui vai encontrar do outro lado um fluxo magnético idêntico ou muito semelhante ao que tem aqui no primário, provocando aqui a indução nessa bobina e fazendo a minha tensão sair aqui pelo secundário como tem que ser. Se isso aqui fosse um ímã permanente e eu ficasse induzindo aqui do outro lado seria muito pouco eficiente. Ou se isso aqui fosse um aço carbono, um aço carbono qualquer, ia funcionar essa bobina do outro lado? Ia. Mas o meu transformador ia esquentar muito, porque como ele não perde o campo magnético todo, eu ia precisar de uma corrente muito grande para eu ter uma pequena corrente desse lado. Ou seja, eu teria aqui um transformador com muito pouca eficiência. Urbano, agora voltando lá, você diz que o material mais usado, né, voltando aqui, o material mais usado para esses transformadores comuns é o aço silício, mas também temos o ferrite. O ferrite tem a mesma característica que o nosso aço silício. A diferença é que geralmente o ferrite se aplica melhor a aplicações com frequências mais altas, porque isso de perder o campo magnético que o nosso aço silício faz, o ferrite faz de maneira mais rápida. Ou seja, se ele faz de maneira mais rápida, ele é mais indicado para ser usado em transformadores que trabalham com frequências mais altas, que é o caso das nossas fontes chaveadas. Geralmente o que você vai achar nas fontes chaveadas são transformadores com ferrite. E há também um detalhe aqui, está amarelo, né? Geralmente essa cor está associada ao tipo de ferrite que está sendo usado no transformador. Também vai achar azul, por exemplo, tá? Ou seja, que são ferrites que têm permeabilidades e velocidades de alteração de campo diferentes uns dos outros. Então aqui só para a gente falar aqui para vocês terem noção disso. Então o material do núcleo do transformador vai sempre, como nós vamos ver já à frente, vai sempre influenciar no cálculo para que eu possa bobinar ou rebobinar, vamos dizer assim, o nosso transformador, ou até mesmo criar um transformador do zero, né? Então vamos lá. Temos aí os principais formas de núcleos. Esse tipo aqui, que é o núcleo EI, né? Que você vai ver que ele é formado por essas peças no formato de letra E e as peças no formato de letra I. O tipo de núcleo UI, né? Também é comum de se ver, tá? Menos comum que esse, tá? Ainda o tipo C, tá? E o tipo de núcleo toroide. O toroide, ele é uma fita enrolada num círculo, né? Até fazer um círculo. Ou seja, o núcleo está todo envolvido pela bobina, que a bobina vai ser colocada aqui à volta, então ele vai estar todo coberto pela bobina, o que torna o transformador toroidal mais eficiente. Existe uma variação desse EI que são com duas letras Fs, né? Em vez de duas letras E's, são duas letras Fs. E aqui no meio é cortado em diagonal, 45 graus. Ou seja, o F de cima encaixa com o F de baixo, tá? Mas é mais raro de achar, mas existe também. Eu não achei nenhuma imagem na internet para colocar aqui,
mas só para que vocês fiquem sabendo, tá ok? Bom, então o transformador vai estar mais ou menos disposto assim. Você vai, quando depois de desmontado, obviamente, né? E você vai ver peças de E, tá? E peças com esse formato I. E intercaladamente você vai colocando aqui ela colocada em volta da bobina. O carretel, né? Que geralmente a bobina é feita nesse carretel, é a chave para nós iniciarmos os cálculos para nós calcularmos os transformadores. Quando você quer fazer um transformador do zero, vamos dizer que você tem um projeto aí de um amplificador, tá? E aí você fala assim, o meu amplificador ele vai ter 100 watts de potência. Bom, tirando todas as perdas e tal, e calculando isso e aquilo e tal, eu preciso de uma fonte de pelo menos 150 a 160 watts para poder alimentar esse amplificador de 100 watts de potência. Bom, então você já sabe que você tem que ter um transformador que lhe entregue pelo menos 160 watts de potência, ou 150 watts de potência, vamos assim fazer uma coisa arredondada, certo? Então, o que você vai ter que comprar? Ou pegar na sucata, entendeu? Um transformador cujo núcleo seja compatível com esta potência que você deseja. E aqui vamos iniciar a parte de cálculos. Mas não fiquem preocupados com isso, tá? Eu vou fazer aqui a parte de cálculos agora, a gente vai trabalhar essa parte de cálculos agora, mas eu não vou trabalhar da maneira convencional como o pessoal trabalha com a física. Nós vimos ali as fórmulas anteriormente, mas essas fórmulas estão dispostas como a física trabalha, como os físicos, como os técnicos e engenheiros trabalham normalmente. Nós vamos fazer aqui uma coisa mais simples, tá? Para que você possa aí anotar no seu caderno, ou até consultar, ou até colocar numa anotação qualquer, em que no futuro você possa fazer o seu transformador, possa enrolar um transformador de maneira bem fácil e simples. Vou tentar descomplicar o máximo possível aqui, como é que eu faço sempre com os nossos vídeos, tentando trazer aqui informação para vocês com menos complicada possível. Então vamos lá. Vamos aos nossos cálculos. Bom, como eu tinha dito, vamos iniciar aqui os cálculos. Não vamos usar mais do que as 4 operações básicas. E vamos começar aqui para descobrir que tipo de transformador nós vamos usar, ou seja, qual o tamanho do transformador que nós vamos usar. E já definimos aqui que precisamos de um amplificador de 100 watts e precisamos de um transformador para alimentar esse amplificador. Bem, então vamos começar por calcular essa seção central do nosso carretel, que vai ser coincidente com a seção central da nossa ferragem, né? O ferro central aqui tem uma largura, né, que tem que coincidir com a largura do nosso carretel, né? E a altura que tem que coincidir. A largura do carretel, vamos dizer assim, vai ser definida pela quantidade de lâminas que temos aqui nas nossas letras E's e I's. E a altura vai ser definida pela própria lâmina que vai se encaixar o carretel. Isso geralmente é comprado em conjunto, tá ok? Você compra o carretel já para o número de lâminas que você vai usar. No caso de você estar recondicionando um transformador já existente, o que você tem que fazer? Você tem apenas pegar o transformador depois de desmontado e medir essa parte interna aqui, né?
a parte interna, que é a parte onde vão se encaixar as lâminas E's das letras E's e letras I's. Então, no caso dessa imagem aqui, nós temos um carretel quadrado, né? Ele pode ser retangular, essas duas medidas podem ser diferentes, tá? E vamos medir aqui a área quadrada, a área total dessa parte central, aonde S, que é a seção, né? A nossa seção central do nosso transformador, né? Que é igual a L, que é a largura, vezes a altura. Todos nós já lidamos com essa medida em algum momento. No caso aqui, S é de 3,5 centímetros por 3,5. Como eu já disse, temos aqui um carretel com uma seção central quadrada. Ela pode ser retangular, tá ok? Que é igual a 12,25 centímetros quadrados. Então, o primeiro passo para descobrirmos aqui a potência do nosso transformador é que esse transformador aqui tem 12,25 centímetros quadrados, certo? Então, agora estamos aptos a ir ao próximo passo, que é descobrir a potência possível de ser usada aqui no nosso transformador, que é igual a P, que P, que é a potência, tá? Vai ser igual a S ao quadrado. Ou seja, S já sabemos que é 12,25 centímetros quadrados, certo? Agora precisamos descobrir essa medida ao quadrado, que é 12,25 vezes 12,25. É S ao quadrado. E vamos ter aqui uma potência de 150,06 watts. Bom, agora temos um número mais concreto aqui, é que esse nosso transformador, esse aqui é o exemplo que eu estou usando, tá? Você vai pegar o transformador que você tem aí e vai medir e vai descobrir fazendo as contas com as medidas que você tem. Esse transformador ele é de no máximo 150,06 watts. Só que existe um adendo aqui. Para que a gente coloque um transformador a funcionar de maneira sustentável, ou seja, de maneira que ele venha a funcionar sem excesso de aquecimento, com uma função de alta duração, entendeu? Nós temos aqui ainda que descontar, e isso é o número que eu estou usando, números para poder facilitar os cálculos, tá? É de 30% a menos. Ou seja, vamos pegar essa potência que eu tive aqui e vou diminuir 30%, 150,06, né? Menos 30%. E vou obter um total agora de 105,04 watts. Ou seja, 105 watts. Urbano, conseguimos 105 watts, que é um pouco mais do que eu preciso para alimentar lá meu amplificador de 100 watts. Certo? Certo. Estamos aí com um transformador que vai ser adequado para o meu amplificador. E se eu tiver outras coisas para ligar nesse amplificador? Olha, se esse amplificador não for só amplificador, se você tiver pré, se você tiver equalizador, se você tiver VU, outras coisas, você vai ter que calcular o consumo desses outros circuitos. E aí você vai ter que colocar isso para poder esse transformador alimentar também. Vou fazer aqui um pequeno adendo dizendo que esse transformador nós já estamos calculando com uma folga razoável. Isso quer dizer o seguinte: um amplificador ele não consome 105 watts o tempo todo. Ele consome os 105 watts numa determinada condição, ou seja, quando ele está com volume máximo, e mesmo assim em certos momentos da música, né? Vamos lá, que está tocando nele,
é que ele vai ter esses picos de 100 watts. Então, vamos dizer que esse amplificador aqui ainda tem até uma folga para, se você quiser colocar um circuito pré, se quiser colocar um equalizador, né, se quiser colocar outros pequenos circuitos por um sintonizador de FM, né, que são circuitos que consomem muito pouco. Vamos dizer que você vai agregar aqui, depois de colocar isso tudo, mais 10 watts. Creio que nem isso, né? Dependendo dos circuitos que você vai usar, há uma margem de folga aqui para você utilizar isso. De maneira que esse transformador vai ser suficiente. Há outras coisas que nós vamos levar em consideração aqui mais adiante, mas em termos de potência, essa potência nos satisfaz agora, certo? Agora, já chegamos à potência desse nosso transformador. Revisando rapidamente, descobrimos a área da seção central, a área era de 12,5, depois entendemos que a potência é a área ao quadrado, fizemos 12,25 vezes 12,25, chegamos à potência total de 150 watts e depois demos aqui uma margem de 30% para que o nosso transformador trabalhe com alguma folga e tenha uma vida útil alongada, certo? E chegamos aqui, tá? Aqui já estão nesses 30% as eficiências da transformação, uma margem de folga para que esse transformador não funcione sempre a 100% da sua capacidade, né, porque não venha a ter superaquecimento, né? Então estamos aqui dando todas essas margens aqui para que esse transformador funcione corretamente, tá? E vamos ter aqui uma potência de 105 que nos dá até 5 watts de folga, mesmo depois de todas as margens que temos aqui. Agora vamos ver o seguinte. Nesse novo quadro aqui, eu separei por 4 para ficar mais fácil a gente entender as etapas que temos que cumprir nos cálculos para projetarmos o nosso transformador, tá? E agora vamos trabalhar aqui com uma constante. Urbano, o que é isso? Ora, o transformador ele tem aqui uma capacidade, como já vimos, de potência, em que ele vai trabalhar, tá? E que essa potência, tá? Ela vai ser retirada do meu transformador de maneira constante. Nessa potência, é óbvio que parte dessa potência, você viu que nós chegamos a uma potência de 150 e estamos trabalhando com uma potência de 105. Parte dessa potência vai ser dispersa em outras situações, ou seja, vai ser perdida pela ineficiência do nosso ferro-silício, vai ser perdida em forma de calor, né? E vai ser feito aqui uma caloria pela corrente elétrica que está passando aqui por pelo nosso circuito, mais corretamente falando, pelo campo eletromagnético que induz a corrente elétrica, vai gerar calor nessas placas. Então vamos estar perdendo aqui relativamente potência. E essa constante é uma constante que a gente coloca aqui, que eu estou colocando aqui para facilitar o cálculo, tá? Para que vocês não tenham que fazer todos esses cálculos de novo, eu coloquei aqui uma constante que você, colocando essa constante aqui, vai ter, tá, um rendimento satisfatório do seu transformador. E agora eu vou explicar uma coisa aqui rapidamente. Essa constante é calculada para um transformador que vai funcionar de maneira contínua, tá? Urbano, o que é isso? São cálculos que nós fazemos para o uso do transformador. Por exemplo, quando você tem um transformador de forno de micro-ondas, essa constante lá, o engenheiro que calcula lá
o transformador para o forno de micro-ondas, calcula essa constante aqui diferente. Como é que ele calcula? Essa constante aqui no forno de micro-ondas, se eu não me engano, eles usam cerca de 30, 28, ou seja, essa constante aqui, quanto menor ela for, mais ela vai exigir do nosso transformador. Então isso quer dizer que mais aquecimento eu vou ter e menor vida útil eu vou ter no meu transformador. Então, se a constante for maior, eu tenho uma vida útil maior, menor aquecimento, né? E vou retirar e vou esforçar menos o meu transformador. Qual é a desvantagem dessa constante alta? É que eu vou precisar de um transformador maior, certo? Para suprir as minhas necessidades de potência. Uma constante menor, eu vou conseguir calcular um transformador que menor, mais leve, mais barato, por isso. Mas ao mesmo tempo, eu não vou poder ter um transformador que fique ligado o dia todo. Né? Quem já fez aí trabalhos com reaproveitando o transformador de micro-ondas, que eu estou usando aqui como exemplo, sabe que aquele primário, se você ligar aquele primário mesmo com o transformador em vazio, o transformador começa a esquentar depois de um tempo. Isso porque o micro-ondas não foi feito para ficar ligado o dia todo. É um equipamento que é calculado para você chegar, ele está desligado o dia todo, e você vai lá, coloca um prato para aquecer durante alguns minutos e depois retira o prato. Então, ele vai gerar calor? Vai. Mas, durante aquele tempo, o calor que ele vai gerar, né, não vai ser suficiente para queimar o transformador, porque depois de gerar aquele calor, você vai desligar, o prato vai estar pronto, você vai desligar, e aí o transformador vai voltar a arrefecer. E olha que nós temos um sistema de ventilação dentro do micro-ondas, que não é colocado ali diretamente para refrigerar o nosso transformador, e sim o nosso magnetron, né, que está lá, mas que por fazer circular o ar dentro do micro-ondas também auxilia na refrigeração do nosso transformador, certo? Então, quanto menor o número dessa constante, mais potência você consegue retirar aqui do nosso transformador, ou seja, você consegue fazer com um transformador menor. Mas você tem que levar em conta o uso que você vai ter do seu transformador. Para transformadores que vão ser utilizados em equipamentos de longa utilização, eu utilizo essa constante 48 aqui, tá? Cada transformador vai usar uma constante diferente nos cálculos dos seus enrolamentos. Mas nós vamos adotar essa aqui, porque entendo que um amplificador pode ser um equipamento que tem que ficar funcionando durante várias e várias horas. Então, vamos usar a constante 48. Bom, vamos aqui descobrir agora, tá, o nosso J. E o que é o nosso J? O nosso J são as voltas que o nosso fio vai ter que ter em volta do nosso carretel para cada volt que eu for utilizar, tá? Então, G igual a S, a G sobre S. Isso vai nos dar essa relação. E, no caso aqui, o G é a nossa constante que nós escolhemos, que é 48, certo? E o nosso S, o que é? É a seção, que nós já tínhamos aqui, o S, tá vendo? É a seção em centímetros quadrados, tá? Do nosso transformador. Tá vendo? Nós já temos a seção aqui, a 12,25, ela tá aqui, ó. Então vou usar o 48, que é a medida que eu estou dando para vocês aqui, que eu não calculei, mas isso vai ser sempre igual. Se você usar um transformador para
uso contínuo. Outro exemplo que eu vou dar para vocês aqui. Vamos dizer que vocês estão montando aqui uma pistola de solda, né? Um transformador para uma pistola de solda, onde vocês vão usar. Vocês podem baixar essa constante aqui, tá? Podem baixar aí para 40, 35, dá bem para fazer, né? Uma pistolinha de solda, o que vai fazer com que o seu transformador fique bem menor, né? Uma solda ponto, pode baixar ainda a solda ponto, pode baixar ainda mais para 30, próximo lá do que é um micro-ondas, tá? Então, nosso J, que é a nossa relação voltas por volt, tá? Que vai ser o nosso G, que nós definimos, 48, pelo nosso S, que já sabemos que é 12,25, me desculpem. E me dá o nosso J de 3,92. O que é 3,92? Vai me dizer que cada 3,92 voltas que eu der aqui no nosso carretel, eu vou ter 1 volt. Agora eu já sei qual é a potência do nosso transformador. E também sei quantos volts eu tenho quando eu dou X número de voltas no meu transformador. Ora, isso tanto para o primário quanto para o secundário. Nessa continha aqui, ela vai ser igual, idêntica, tanto para o primário quanto para o secundário, né? Se eu quiser 10 volts aqui no meu secundário, eu vou ter que ter 39,2 voltas. É só multiplicar por 10 isso. Certo? Se eu quiser 100 volts, vou ter que ter 392 voltas para ter 100 volts aqui no meu secundário, viu? Tranquilo, né? Então, para descobrir o número de voltas que eu preciso na minha bobina de primário e na minha bobina de secundário, eu já tenho um número mágico aqui, né? O meu número que vai definir o meu J, ou seja, voltas por volt, tá? Ou volt por voltas, né? Cada volt eu vou precisar de 3,922 voltas, tá? E agora, sabendo disso, eu vou pegar esse número, 3,92, e vou calcular o meu primário. Por exemplo, meu primário eu quero que tenha 220 volts. Vou multiplicar por 3,92 e vou descobrir que eu preciso dar 862 voltas para produzir o meu primário. Certo? E o secundário, de igual forma, eu vou querer 50 volts, que era o que a gente tinha definido lá, que seria uma fonte simétrica de 25 mais 25, né? Então, eu vou precisar de 50 volts, 25 mais 25 são 50 volts, vezes 3,92 também, que é o nosso J aqui, né? Eu vou precisar de 196 voltas, certo? Então, esse transformador vai ter, né, essa seção, 3,5 por 3,5, vai me dar a potência de 150 bruto, que calculado o desconto de 105 watts usáveis, né? Definimos aqui que nós vamos usar uma constante para o transformador de 48 e que essa constante vai me dar um J, que é voltas por volt, ou volt por voltas, como você preferir, né? E vamos ter aqui 862 voltas no nosso primário e 196 voltas no nosso secundário, conforme as tensões. Se você quiser um secundário aqui, por exemplo, de 10 volts, já tinha disso, são 39 voltas para 10 volts, ou 196 voltas para 50 volts. Definimos isso, né? Fica uma última pergunta a responder. Como eu disse, já temos 3 cálculos feitos, 3 perguntas respondidas. Tem uma última pergunta a ser respondida. Qual é a espessura, ou seja, a bitola
do fio que eu vou usar aqui para poder fornecer a corrente que eu vou necessitar, certo? E aí você vai na internet e vai buscar lá no Google, tá? Isso aqui, ó, ou parecido com isto. Tabela AWG. Aqui tá, tabela AWG. Você vai achar centenas de tabelas dessas, que é nada mais do que uma tabela que diz para você, tá? E vai te dizer vários parâmetros. Essa aqui tem alguns parâmetros, mas existem mais completas e mais simples. Mas os parâmetros que nós vamos usar aqui são saber o número AWG, o diâmetro em milímetros da seção do fio que vamos usar. Isso aqui é outro SWG, é outra nomenclatura, não sei como é que se diz isso agora, não me lembro, né? Tem lugares que vão te vender, a maioria dos lugares que eu conheço, pelo menos no Brasil, eu não conheço quem venda sem ser AWG, mas existem certos lugares que eles não vão usar o número AWG, mas o SWG. Mas, por exemplo, o fio 11, né? Quem é eletricista aí sabe, o fio 11 é o de 2,3 milímetros de diâmetro. O fio 20, né, é de 1,8 milímetros. Então, esse aqui é o número AWG, tá? Mas você também pode comprar por esse diâmetro aqui, que é mais certo. Muitos lojistas vão te vender o fio de cobre por o diâmetro do fio de cobre, tá? Então, vamos lá na tabela para a gente entender. Aqui, né, tem o diâmetro para o SWG, aqui o diâmetro para o AWG, o diâmetro para o SWG. Vocês veem que tem uma pequena diferença que não vai causar alteração. Ou seja, se você comprar o fio 11 do AWG ou tiver em outro lugar comprar o fio 13 SWG, o resultado é o mesmo, porque a diferença entre eles é tão pequena que eles são compatíveis, tá? Bom, e aqui é essa informação aqui em vermelho, por isso que eu escolhi essa tabela que estava na internet, porque a informação que nós queremos e relevante vai ser a de vermelho, que é a corrente máxima que esse fio aguenta, certo? Então, nós temos aqui uma tabela AWG que tem essa coluna aqui, que é a mais importante para nós, que é a corrente máxima que esse fio aguenta. Ok? Então vamos lá. Quem lembra lá do curso de eletrônica fácil e prático, assistiu às aulas, quando falamos de potência elétrica, a corrente elétrica geralmente é representada pela letra I, né? A letra P representa a potência e a letra V representa a tensão, volt, né? Então, entendemos que I é igual a P dividido pela tensão, ou seja, a potência dividida pela tensão. Sabendo disso, vamos aqui dizer que o nosso primário tem 110, eu dei aqui uma arredondada, tá? 110 watts. Por que eu arredondei um pouquinho para cima? Para que eu não tenha aqui uma corrente menor do que a real quando ele estiver na sua função máxima, tá? Para que não haja também aquecimento excessivo nos fios, porque o transformador pode aquecer não somente os fios, como pode aquecer também o núcleo. Então, para não ter aquecimento nos fios, ou seja, para não ter uma queima precoce da bobina, eu, em vez de colocar aqui 105, coloquei 110 watts, tá? 110 watts divididos por 220 volts. E isso aqui me deu uma corrente de meio ampere. Ou seja,
o nosso transformador, quando estiver funcionando a pleno, fornecendo lá os nossos 105, 110 watts, vou ter uma corrente aproximada no meu primário de meio ampere. Já no meu secundário, tá? É os mesmos 110 watts, fiz a mesma relação, tá? Só que são 50 volts. Já vou ter 2,2 amperes. Então, aqui já ficou mais fácil de a gente entender qual é o fio que vamos usar, tanto no nosso primário quanto no nosso secundário. Vamos aqui então para o nosso primário e vamos à nossa tabela AWG e descobrir qual é o fio mais próximo, tá? Que é capaz de nos conduzir essa corrente. Meio ampere. Vamos aqui e chegamos até o fio número 24, que tem uma seção de 0,51 milímetros e pode nos conduzir uma corrente máxima de 0,577 amperes, ou seja, um pouquinho a mais do que meio ampere, tá? O próximo fio é 0,7, já está muito acima, não é necessário, e o fio anterior é 0,45, ou seja, fica abaixo, aquém da corrente máxima, ia limitar aí a corrente máxima do nosso transformador. O fio ideal, então, é o 0,57, que é o nosso fio 24. Descobrimos o nosso fio do primário. Agora vamos fazer o nosso secundário, que é de 2,2 amperes. Né? O primário está aqui, 24 está descoberto, né? Meio ampere, tudo certo. Agora o nosso secundário. O nosso secundário é de 2,2 amperes. Vamos lá na tabela, vamos correndo aqui para cima, a 1,8 amperes. E o próximo que nós temos é o 2,3 amperes, ó, um pouquinho acima do nosso secundário. Então, bem ideal para que a gente queira aqui montar nosso amplificador. Temos agora também a nossa última informação necessária para montar o nosso transformador. Ou seja, o nosso transformador vai usar no primário o fio AWG24, que é de meio milímetro praticamente, 0,51, e no secundário vou usar o AWG18, que é de 1,024 milímetros, tá? Que será possível ter uma corrente de até 2,3 amperes, que é superior até a que eu preciso, que é de 2,2 amperes. Está aqui concluído o cálculo de fabricação de um transformador que você pode fazer na sua casa. Aqui nós descobrimos então potência, nós descobrimos a relação J, que é a relação volt por volta, ou volta por volt, como você preferir. Descobrimos o número de voltas do primário, descobrimos o número de voltas do secundário e também descobrimos qual o fio usar, tanto no primário quanto no secundário. Você agora já sabe todos os parâmetros em termos muito simples, tá? Volto a dizer, os cálculos são bem mais complexos que esse, mas se você fizer esse passo a passo que eu falei aqui para vocês, o transformador de vocês vai dar bom, vai dar ok, não vai, você não vai ter problemas. A única coisa que eu falo com vocês, que vocês podem alterar, é o nosso G, né, do nosso transformador, caso vocês vão ter aqui um uso menos contínuo, ou seja, vão usar esse transformador de maneira mais instantânea, mais rápida, né? Como no micro-ondas, por exemplo, como numa solda a ponto, né? Onde você solda aquilo, você usa a corrente sobre ele só por alguns segundos. Então esse G aqui pode ser bem mais baixo, de repente um G25, né? Sendo usados um G22, né? Você vai extrair muita potência, não vai precisar
um transformador tão grande e vai ter ali muita potência na sua saída, só que você não pode usar durante muito tempo. Aqueles segundinhos ali é o suficiente. Depois ele para, volta a resfriar até que faça outro ponto, né? É assim feito também com os transformadores de solda. Hoje em dia já se usa inversoras, mas antigamente os transformadores tinham um ciclo de trabalho. Você comprava um transformador de solda e ele tinha um ciclo de trabalho dito por esse ponto aqui, ó. Era esse ponto aqui. Ah, essa marca aqui é boa, essa marca não é boa. Geralmente você descobria que a marca era boa quando esse ponto aqui era maior, ou seja, você conseguia trabalhar com transformador de solda com um ciclo de trabalho mais longo, ou seja, você ficava soldando muito mais tempo com aquele transformador sem que ele aquecesse, sem que ele tivesse algum problema, quando esse G aqui era maior. Um G menor, a vantagem de ter um transformador menor, mais leve, mais barato, mas você não pode ter um ciclo de trabalho tão grande. Bom, espero que esse vídeo tenha alcançado você em paz e saúde. Estamos aqui entregues à matéria do transformador e logo nos vemos numa próxima aula, ok? Até lá!